O avanço das linguagens de programação tem sido um dos motores mais poderosos na transformação do nosso mundo digital. Desde os primeiros dias da computação, quando os programadores escreviam códigos em linguagem de máquina e assembly, até os dias atuais, com linguagens de alto nível que permitem a criação de sistemas complexos com eficiência e reis, o progresso é evidente e impacta diretamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Na década de 1950, as primeiras linguagens como Fortran e Lisp começaram a abstrair a complexidade do código binário, facilitando o desenvolvimento de programas. Isso abriu portas para que profissionais de diversas áreas pudessem criar soluções computacionais sem a necessidade de entender detalhes profundos do hardware. Esse movimento foi o ponto de partida para uma revolução que aceleraria ainda mais com a chegada das linguagens estruturadas e orientadas a objetos nas décadas seguintes. Com a popularização do paradigma orientado a objetos, representado por linguagens como Smalltalk e posteriormente C++, os desenvolvedores passaram a organizar o código de maneira modular e reutilizável. Essa mudança não só aumentou a produtividade, como também melhorou a manutenção e a escalabilidade dos sistemas. A facilidade de criar softwares complexos e robustos ganhou força e se tornou um padrão nas indústrias de tecnologia. No início do século XXI, linguagens como Java, Python e JavaScript se consolidaram como ferramentas essenciais para o desenvolvimento de aplicações web, móveis e empresariais. Cada uma delas trouxe avanços específicos. Java com sua portabilidade e robustez, Python com sua simplicidade e versatilidade, e JavaScript com a possibilidade de dinamizar a experiência do usuário na internet. Esses progressos foram decisivos para a popularização da computação em nuvem, inteligência artificial, análise de dados e outras áreas que moldam o futuro digital. Além das linguagens tradicionais, surgiram novas linguagens focadas em resolver problemas específicos ou trazer melhorias significativas em desempenho, segurança e expressividade. Rust, por exemplo, ganhou destaque por oferecer controle de memória sem abrir mão da segurança, sendo ideal para sistemas que exigem alta confiabilidade. Go, criada por uma grande empresa de tecnologia, buscou simplificar o desenvolvimento de softwares distribuídos e escaláveis, ganhando adeptos no mundo dos servidores e infraestrutura. Outro fator que impulsiona o desenvolvimento acelerado no campo das linguagens de programação é a crescente comunidade de desenvolvedores e o modelo open source. Projetos colaborativos permitem que milhares de pessoas ao redor do mundo contribuam para o aprimoramento constante das linguagens, bibliotecas e ferramentas, criando um ecossistema dinâmico que se adapta rapidamente às demandas tecnológicas e do mercado. Além disso, o uso de compiladores just-in-time, ambientes de desenvolvimento integrados cada vez mais sofisticados e ferramentas de automação têm facilitado o ciclo de vida do software, reduzindo erros e aumentando a qualidade dos produtos entregues. Isso significa que as linguagens modernas não são mais expressivas, mas também mais eficientes para o programador, permitindo que se concentre mais na lógica do negócio do que em detalhes técnicos complexos. A evolução das linguagens também está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de paradigmas como a programação funcional, a programação reativa e a programação concorrente. Cada um deles atende a necessidades específicas das aplicações modernas, como o processamento paralelo, a manipulação de grandes volumes de dados em tempo real e a construção de interfaces mais responsivas. O surgimento de linguagens que suportam esses paradigmas de forma nativa mostra a maturidade do campo. Outro aspecto importante é a integração das linguagens de programação com tecnologias emergentes, como inteligência artificial, aprendizado de máquina, blockchain e internet das coisas. Linguagens como Python tornaram-se padrão para projetos de inteligência artificial devido à vasta gama de bibliotecas e framework disponíveis, facilitando o acesso a algoritmos avançados mesmo para programadores menos experientes. Além disso, a democratização do ensino de programação, com cursos online, bootcamps e plataformas interativas, tem ampliado o número de pessoas capacitadas a contribuir para esse futuro digital acelerado. Isso gera uma demanda constante por linguagens que sejam acessíveis, intuitivas, ao mesmo tempo, poderosas, para que possam ser usadas desde o desenvolvimento de pequenos projetos até a criação de sistemas complexos e críticos. Nesse contexto, o conceito de linguagens de domínio específico também ganha relevância. São linguagens projetadas para resolver problemas muito específicos em áreas como ciência de dados, automação industrial, design gráfico ou mesmo criação de jogos. Essas linguagens aumentam a produtividade ao fornecer construções e abstrações diretamente relacionadas ao problema, reduzindo a complexidade do desenvolvimento. Paralelamente, a preocupação com a segurança na programação tem impulsionado a criação e adoção de linguagens que previnem vulnerabilidades comuns, como estouros de injeção de código e erros de concorrência.
A segurança é um requisito fundamental para o futuro digital, especialmente com o aumento dos ataques cibernéticos e a maior dependência de sistemas conectados. A interoperabilidade entre linguagens também é um ponto de destaque. Projetos modernos frequentemente combinam componentes escritos em diferentes linguagens, aproveitando o melhor de cada uma. Ferramentas que facilitam essa comunicação, como interfaces de programação e framework, fazem com que o desenvolvimento seja mais flexível e adaptável às necessidades específicas. Outro avanço significativo é a utilização de inteligência artificial para auxiliar no desenvolvimento de software. Ferramentas baseadas em aprendizado de máquina podem sugerir códigos, identificar erros antes mesmo de serem executados e até gerar trechos inteiros a partir de descrições em linguagem natural. Isso está transformando a forma como os programadores trabalham, acelerando ainda mais o ritmo de inovação. A velocidade com que novas linguagens e ferramentas são criadas hoje reflete a demanda crescente por soluções digitais mais eficientes e sofisticadas. A evolução constante exige dos profissionais uma atualização contínua e das organizações uma adaptação rápida para manter competitividade. Além das inovações técnicas, o aspecto social das linguagens de programação também tem ganhado atenção. Questões de acessibilidade, diversidade e inclusão no desenvolvimento de software são cada vez mais consideradas, promovendo ambientes mais colaborativos e produtivos. Linguagens que facilitam o aprendizado e o uso por pessoas de diferentes origens contribuem para um ecossistema tecnológico mais plural e rico. O futuro das linguagens de programação aponta para ainda mais abstração e automação. Conceitos como programação declarativa e programação baseada em modelos permitem que desenvolvedores descrevam o que querem e deixem que o sistema decida como executar, liberando-os de detalhes burocráticos e técnicos. Além disso, a evolução do hardware, com processadores especializados e arquiteturas paralelas, exige que as linguagens acompanhem essas mudanças para explorar o desempenho disponível. Isso gera desafios, mas também oportunidades para que o software se torne cada vez mais eficiente e poderoso. Outro fenômeno é a crescente importância das linguagens para dispositivos móveis e aplicações embarcadas. Com bilhões de aparelhos conectados globalmente, desde smartphones até sensores inteligentes, linguagens que otimizem recursos e ofereçam baixo consumo de energia são essenciais para a sustentabilidade da revolução digital. A computação em nuvem, que já se tornou um padrão para o armazenamento e processamento de dados, depende fortemente de linguagens que permitam criar serviços escaláveis, resilientes e seguros. Ferramentas que facilitam o desenvolvimento e a integração desses serviços aceleram a transformação digital em setores como saúde, finanças, educação e governo. No cenário acadêmico e de pesquisa, novas linguagens também contribuem para avanços científicos ao oferecer ambientes que simplificam a experimentação, modelagem e simulação. Isso permite que pesquisadores dediquem mais tempo à inovação e menos à complexidade técnica. O impacto das linguagens de programação no cotidiano das pessoas também é visível em aplicações de uso diário, como assistentes virtuais, plataformas de comunicação, sistemas de recomendação e entretenimento digital. O desenvolvimento dessas aplicações exige linguagens que garantam estabilidade e boa experiência ao usuário. A convergência entre linguagens de programação, inteligência artificial e Big Data está criando um cenário onde as máquinas não executam comandos, mas aprendem, se adaptam e colaboram com humanos. Isso abre possibilidades inéditas para o futuro digital, com sistemas cada vez mais inteligentes e personalizados. Além disso, a evolução das linguagens tem permitido que dispositivos e sistemas se comuniquem de maneira mais eficiente, formando a chamada Internet das Coisas, onde objetos comuns ganham inteligência e conectividade, transformando a forma como interagimos com o ambiente ao nosso redor. Os avanços em linguagens de programação também têm um papel fundamental na automação de processos industriais e comerciais, reduzindo custos, aumentando a produtividade e liberando as pessoas para atividades mais criativas e estratégicas. Por fim, a integração das linguagens com plataformas de desenvolvimento low-code e no-code está ampliando o acesso à criação de software para pessoas sem formação técnica, democratizando ainda mais a inovação digital e acelerando o ritmo das transformações tecnológicas. À medida que novas demandas surgem e o cenário digital se torna mais complexo, as linguagens de programação continuarão evoluindo para atender a esses desafios, oferecendo ferramentas cada vez mais poderosas, acessíveis e adaptáveis. A jornada está começando e as possibilidades são tão vastas quanto a imaginação daqueles que as desenvolvem e utilizam. Avanços em linguagens de programação estão acelerando o futuro digital. Se houver número, escreva por extenso em PT_BR. Este futuro, cada vez mais próximo, é moldado pela capacidade de traduzir ideias complexas em instruções compreensíveis para as máquinas. As linguagens de programação,
Portanto,